Você já se perguntou se vale a pena viajar depois dos 70 anos, mesmo que visitar novos lugares e conhecer culturas possa ser muito fascinante? Existem riscos sérios que muitos idosos não consideram até enfrentá-los durante a viagem ou o descanso. Com a idade, nossos corpos e mentes mudam, tornando as viagens mais cansativas, imprevisíveis e até perigosas para a saúde e o bem-estar. Alguns acham que podem manter o ritmo da juventude, mas a realidade é que após os 70, as viagens trazem desafios e riscos únicos. Esses problemas podem transformar as férias tão esperadas em uma experiência estressante e até perigosa para a vida, o que muitas vezes surpreende os viajantes idosos. Neste vídeo, falaremos sobre 5 razões importantes pelas quais viajar depois dos 70 pode ser arriscado, incluindo dificuldades médicas e financeiras. Discutiremos emergências médicas inesperadas e armadilhas financeiras ocultas que podem rapidamente esgotar suas economias durante as viagens. Cada ponto ajudará a entender as dificuldades que os idosos enfrentam nas viagens e como se preparar para possíveis problemas com antecedência. Ao final do vídeo, você verá claramente por que viajar depois dos 70 exige cuidado especial e como se manter seguro na estrada. Fique comigo até o fim, porque a última razão em nossa lista é algo que muitos idosos nunca consideram. Um dos principais problemas das viagens após os 70 anos é o aumento do risco de doenças súbitas, como problemas cardíacos, pressão alta e dificuldades respiratórias. Em casa, é mais fácil obter ajuda, mas em um país desconhecido, o tratamento pode ser complicado. Um pequeno problema pode se tornar uma ameaça à vida se estiver longe do médico habitual. Para os idosos, o risco de emergência médica não é teoria, mas realidade. Voos longos aumentam o perigo de trombose venosa profunda. A altitude elevada impõe uma carga extra ao coração e aos pulmões, especialmente em caso de doenças pré-existentes. Até mesmo desidratação ou insolação podem ter consequências graves. Os idosos são mais suscetíveis a infecções, o que torna a exposição a novos climas e ambientes ainda mais perigosa para a sua saúde. O surgimento de novas bactérias e vírus em diferentes partes do mundo pode causar doenças inesperadas, especialmente em viajantes idosos que nem sempre estão preparados para esses riscos. Vamos considerar a história de James, um homem de 74 anos que sempre gostou de viajar e planejou um cruzeiro de 2 semanas com sua esposa para descansar e conhecer novos lugares. No 4º dia da viagem, James sentiu uma dor forte no peito, um sinal preocupante que exigia atendimento médico imediato. A equipe médica do navio prestou atendimento básico, mas a condição exigia hospitalização urgente, o que foi difícil, pois estavam no meio do oceano. Devido à distância da costa, James teve que esperar a evacuação de emergência para o porto mais próximo, o que atrasou o início do tratamento necessário por várias horas. Felizmente, James sobreviveu, mas esse incidente o abalou profundamente e mudou sua percepção sobre viagens, que antes pareciam seguras e fáceis. O que deveria ser as férias dos sonhos se transformou em um teste sério, que, segundo ele, poderia ter sido evitado com um planejamento mais cuidadoso. A importância do seguro médico em viagens é difícil de superestimar, especialmente para idosos, que frequentemente acreditam que sua cobertura habitual é válida em qualquer lugar. Muitos turistas idosos descobrem tarde demais que seu seguro não cobre tratamentos no exterior, o que pode levar a custos financeiros enormes. Sem seguro de viagem, visitas ao hospital, cirurgias de emergência e medicamentos podem custar milhares de dólares, criando um problema sério para os viajantes. Alguns idosos são forçados a pagar quantias enormes apenas para obter o atendimento médico necessário no exterior, colocando em risco sua saúde e finanças. Então, o que pode ser feito para evitar esses problemas e tornar as viagens mais seguras e confortáveis para os idosos? Se você tem mais de 70 anos e vai viajar, consulte um médico. Faça um exame completo e discuta os riscos possíveis com antecedência. Certifique-se de ter todos os medicamentos necessários para a viagem. Pesquise o sistema de saúde do destino para estar preparado para qualquer situação. Se viajar para o exterior, faça um seguro de viagem abrangente que cubra evacuações de emergência e internações hospitalares. Isso é importante para sua segurança. A saúde é um fator-chave para o sucesso da viagem. Uma boa preparação pode evitar que as férias se tornem um problema e garantir conforto na jornada após os 70 anos. Manter a saúde é uma das partes mais importantes para aproveitar a vida após os 70 anos. Cuidar de si mesmo ajuda a sentir alegria e liberdade nas viagens. Riscos médicos são um problema sério, mas não o único perigo das viagens após os 70. O próximo ponto é a maior exposição a infecções e poluição.
Viajantes idosos frequentemente enfrentam micróbios, vírus e doenças transmitidas por alimentos, que são uma das principais ameaças à saúde. Aeroportos lotados, aviões, transporte público e restaurantes desconhecidos criam um ambiente onde vírus e bactérias se espalham facilmente. Para os jovens, um resfriado ou vírus estomacal é um incômodo temporário. Para os idosos, infecções podem levar a complicações sérias e hospitalização. Uma única viagem pode expor um idoso a mais doenças do que ele encontraria em vários meses em casa. Isso exige atenção e cuidado especiais. Em alguns casos, o sistema imunológico simplesmente não é forte o suficiente para combater infecções. Com a idade, a imunidade naturalmente enfraquece, dificultando a recuperação de doenças e infecções. Doenças respiratórias são especialmente perigosas para os idosos. Pesquisas mostram que eles são mais suscetíveis a complicações de gripe, pneumonia e resfriados, especialmente ao contato com novas cepas. Aviões são focos de micróbios. Os passageiros sentam-se próximos respirando ar reciclado por horas. Pessoas de todo o mundo passam pelos aeroportos, espalhando vírus desconhecidos para o organismo. O problema da segurança alimentar e da água é especialmente relevante para viajantes idosos. Novos pratos com ingredientes e especiarias desconhecidos podem causar distúrbios digestivos e doenças graves. Doenças transmitidas por alimentos como norovírus, E. coli e salmonela causam doenças prolongadas, desidratação e enfraquecimento do sistema imunológico em idosos. Os moradores locais podem ter imunidade às bactérias da água, mas os viajantes frequentemente não estão protegidos. Beber água da torneira ou consumir saladas lavadas em água local pode causar problemas sérios. Mesmo hábitos simples durante a viagem exigem cautela. Para idosos, seguir medidas de precaução é importante para evitar infecções e complicações em novos ambientes. Banheiros públicos, quartos de hotel e carros alugados frequentemente acumulam germes que causam infecções estomacais graves em idosos. Superfícies como maçanetas, cintos de segurança e bandejas raramente são desinfetadas adequadamente, mantendo germes perigosos. Idosos que usam bengalas ou andadores estão em maior risco, pois tocam superfícies públicas para se equilibrar, aumentando a chance de infecção. Manter-se saudável durante as viagens é possível, mas requer atenção, preparação cuidadosa e um sistema imunológico forte, especialmente para viajantes idosos. No entanto, problemas de saúde não são a única dificuldade. Viajar após os 70 anos pode ser um fardo, e não uma alegria, por outra razão que afeta não só a saúde. Sua saúde, finanças e paz de espírito estão intimamente ligadas. Se você achar este vídeo útil, escreva o número 2 nos comentários para eu saber que você está aqui. Se ainda não se inscreveu, recomendo se inscrever e clicar no sino para não perder novos vídeos. Seu apoio nos ajuda a criar conteúdo de qualidade. Criamos conteúdo para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar com o número 3. Tema: cansaço das viagens e problemas de recuperação. Viajar pode parecer emocionante, mas para pessoas com mais de 70 anos, o esforço físico geralmente é maior do que o esperado. Voos longos, check-in cedo, horários imprevisíveis e horas de caminhada levam a um cansaço difícil de recuperar. Na juventude, uma boa noite de sono restaurava as forças, mas idosos frequentemente sentem fadiga que dura dias ou semanas após a viagem. Quando o corpo está cansado, todo o resto sofre. O sistema imunológico enfraquece, a coordenação piora e o risco de doenças e lesões aumenta drasticamente. Um dos maiores problemas para viajantes idosos é o sono perturbado. Dormir em uma cama desconhecida, hotéis barulhentos e mudanças de fuso horário atrapalham o descanso completo. A falta de sono não é apenas cansaço. Ela afeta a saúde, o humor e a capacidade de lidar com as tarefas diárias. A privação do sono prejudica a agudeza mental, enfraquece o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardíacas. Pessoas idosas demoram mais para se adaptar ao fuso horário, sofrendo com um jet lag prolongado. O cansaço prolongado transforma a viagem em uma experiência desagradável. Em vez de renovação, os viajantes sentem exaustão e desconforto, especialmente os idosos. A tensão física causada por longos períodos sentado no transporte provoca músculos rígidos, articulações inchadas e risco de trombose. Isso piora em pessoas com artrite e problemas circulatórios. Após a chegada, o esforço físico para visitar pontos turísticos e carregar bagagem rapidamente se torna insuportável. O descanso vira uma luta para cumprir o roteiro, como no caso de Richard, um viajante de 75 anos que enfrentou dificuldades em sua viagem de aposentadoria. Outro problema é manter a dieta habitual e o equilíbrio hídrico durante as viagens.
Muitos lugares oferecem alimentos desconhecidos que causam problemas digestivos. Manter o equilíbrio hídrico é frequentemente esquecido. A desidratação leva à fadiga, tontura e confusão mental, dificultando até mesmo ações simples. Combinado com sono ruim e esforço físico, é compreensível porque muitos idosos se sentem pior após a viagem, e não descansados. Qual é a solução? Se a viagem for inevitável, os idosos devem planejar tempo suficiente para descanso e manter o equilíbrio hídrico. Deve-se evitar sobrecarregar-se com atividades. Escolher voos curtos com escalas para poder se alongar e recuperar. Levar lanches nutritivos e reservar tempo para cochilos durante o dia ajuda a reduzir a fadiga e manter a energia no caminho. O principal é reconhecer suas limitações e ajustar os planos adequadamente para que as férias tragam alegria, não exijam recuperação prolongada. O esforço físico das viagens é um problema sério para os idosos, que não pode ser ignorado ao planejar descanso e deslocamentos. O risco aumentado de quedas e lesões é um dos principais perigos das viagens após os 70 anos. Com a idade, o equilíbrio, reflexos e densidade óssea diminuem, aumentando a vulnerabilidade a acidentes. Mesmo um pequeno tropeço em casa parece insignificante, mas uma queda durante a viagem em um lugar desconhecido pode causar ferimentos graves, fraturas e internação prolongada. Uma queda pode mudar a vida de um idoso, transformando as férias em uma experiência dolorosa e cara, limitando a mobilidade e piorando a saúde. Muitos idosos não percebem que as condições de viagem são diferentes das habituais em casa. Pisos irregulares, escadas mal iluminadas e superfícies escorregadias são comuns em hotéis e navios de cruzeiro. Alguns destinos turísticos não possuem infraestrutura acessível, tornando simples ações como embarcar no ônibus ou caminhar por ruas pavimentadas um perigo inesperado. Em muitas regiões, os serviços de emergência médica são menos desenvolvidos do que em casa, fazendo com que o tratamento até de pequenos ferimentos demore mais, aumentando o risco de complicações. Vamos considerar o caso de Linda, uma mulher de 78 anos que sempre planejou suas viagens cuidadosamente e cuidou da saúde para evitar esses riscos. Ela sonhava em visitar a Europa e estava em ótima forma física para sua idade. Caminhadas regulares pelo bairro eram feitas sem problemas ou cansaço. Mas na Itália, com ruas íngremes e irregulares, não foi tão simples. Uma noite, ela pulou do meio-fio em um beco escuro. Ela perdeu o equilíbrio e caiu forte, quebrando o quadril. Foi rapidamente levada ao hospital local para uma cirurgia de emergência. A viagem teve que ser encurtada, e em casa ela passou vários meses se recuperando da grave lesão e da cirurgia. O que deveria ser a viagem da vida se transformou em um teste desagradável que ela preferiria não repetir. Um fator importante é o cansaço. Dias longos, alimentação irregular e sono ruim afetam o equilíbrio e a coordenação. Quando o corpo se cansa, o tempo de reação diminui, aumentando o risco de passos errados ou quedas, especialmente em idosos com articulações doloridas. Longas caminhadas em aeroportos e pontos turísticos causam inchaço e desconforto, o que eleva o risco de perda de equilíbrio. Como reduzir o risco de quedas ao viajar? Recomenda-se escolher destinos com boa acessibilidade e evitar estradas irregulares e perigosas. É essencial usar dispositivos de apoio especiais e planejar descansos para não se sobrecarregar e manter a segurança durante a viagem. Calçados confortáveis, bengalas, calçados de suporte e um bom descanso podem melhorar muito a situação ao viajar após os 70 anos. O principal é reconhecer suas limitações. Nunca se deve sacrificar a mobilidade e independência a longo prazo em nome das viagens. Cuidar de si mesmo é mais importante do que qualquer aventura ou experiência. Se você está assistindo a este vídeo e acha as dicas úteis, escreva o número 4 nos comentários para que eu saiba que você está aqui. Se ainda não se inscreveu, recomendo inscrever-se e ativar as notificações para não perder novos vídeos que informam e inspiram. Seu apoio nos ajuda a criar conteúdo de qualidade para sua informação e inspiração. Agora, vamos continuar com o número 5. Número 5. Seguro de viagem e riscos financeiros. Após os 70 anos, os perigos das viagens não estão relacionados apenas à saúde. Muitas pessoas idosas pensam que, em caso de problemas durante a viagem, podem contar com o seguro ou suas economias pessoais. Mas nem sempre é assim. Emergências médicas, cancelamentos de viagens e fraudes financeiras podem esvaziar a conta bancária mais rápido do que muitos imaginam. Um evento inesperado pode transformar uma viagem bem planejada em um pesadelo financeiro, causando estresse e grandes despesas. Um dos maiores riscos financeiros é o atendimento médico no exterior, que pode ser muito caro para pessoas idosas. Muitos idosos não entendem que seu seguro médico habitual frequentemente não cobre tratamentos no exterior.
Isso pode levar a grandes gastos durante a viagem. Se você adoecer ou se machucar durante a viagem, terá que pagar milhares de dólares pelo tratamento por conta própria, pois o seguro não é válido no exterior. Mesmo em países com assistência médica acessível, evacuações de emergência, como transporte de helicóptero, podem custar dezenas de milhares de dólares, gerando um enorme peso financeiro. Sem seguro de viagem, os idosos correm o risco de pagar contas enormes sozinhos ou ficar sem o atendimento médico necessário em uma situação difícil. O próximo problema é o cancelamento de viagens. Os idosos frequentemente reservam com meses de antecedência, esperando estar com boa saúde na data da viagem, mas a vida é imprevisível. A saúde pode piorar repentinamente, e será necessário cancelar ou adiar a viagem, o que se torna um problema sério devido às regras rígidas de reembolso das companhias aéreas e hotéis. Muitas empresas não devolvem o dinheiro por cancelamentos de última hora, por isso os idosos correm o risco de perder grandes quantias sem seguro. Sem seguro, é praticamente impossível recuperar o dinheiro, o que agrava os problemas financeiros dos viajantes idosos. Além das despesas médicas e cancelamentos, os idosos estão sujeitos a riscos financeiros devido a fraudes e golpes durante as viagens. Os golpistas frequentemente miram turistas, usando táxis falsos e preços inflacionados em serviços, o que leva a perdas significativas de dinheiro. Os golpistas frequentemente miram os idosos, acreditando que eles não conhecem bem o local, e são menos atentos a fraudes em tempo real. Em alguns casos, criminosos oferecem viagens fraudulentas aos idosos, que acabam sendo armadilhas caras e causam perdas financeiras. George, um homem de 76 anos, reservou férias em uma ilha tropical, economizando dinheiro para cada parte da viagem com muito cuidado. No entanto, ao chegar ao local, George descobriu que o hotel que ele reservou não existia. Ele foi vítima de uma fraude online. Quando ele percebeu o golpe, seu dinheiro já havia desaparecido e ele teve que procurar outro hotel com urgência, pagando o dobro. O que deveria ser umas férias relaxantes se transformou em estresse financeiro e confusão que George levou para casa. Como os idosos podem se proteger? Primeiro, sempre verifique se seu seguro de saúde cobre viagens internacionais. Se o seguro de saúde não cobre viagens, invista em um plano de seguro de viagem confiável com assistência médica e possibilidade de cancelamento. Em segundo lugar, reserve viagens apenas por meio de empresas confiáveis e evite ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Em terceiro lugar, sempre consulte familiares ou especialistas se tiver dúvidas sobre uma oferta ou negócio relacionado à viagem. Tenha muito cuidado com o dinheiro durante as viagens. Evite carregar grandes quantias em dinheiro e monitore quem tem acesso às informações do seu cartão de crédito. Nunca confie seus dados financeiros pessoais a estranhos. Viajar é emocionante, mas depois dos 70 anos é preciso ter cuidado especial com as finanças. Despesas inesperadas, risco de fraudes e imprevisibilidade de situações médicas tornam a viagem um jogo de azar para idosos. Isso não significa que após os 70 anos você deve desistir de viajar. As considerações finais ajudam a entender como viajar com segurança na maturidade. Analisamos 5 razões principais pelas quais viajar após os 70 envolve riscos sérios que muitos idosos não consideram antecipadamente. Esses riscos incluem emergências médicas inesperadas, lesões, fadiga, infecções e problemas financeiros que podem arruinar as férias. Esses problemas podem transformar férias relaxantes em uma experiência estressante e perigosa, especialmente para quem tem mais de 70 anos. Embora viajar pareça uma maneira emocionante de passar a aposentadoria, com a idade é necessário mais planejamento, cautela e consciência. Isso não significa que idosos não possam viajar, mas sua abordagem às viagens deve mudar, considerando a idade e os riscos. Em vez de viagens despreocupadas, é necessária uma preparação cuidadosa e atenção aos detalhes para que as viagens tragam alegria e segurança. Voos longos exaustivos e excursões estressantes podem causar grande tensão ao corpo. Talvez seja melhor escolher opções de viagem mais próximas e seguras para a saúde. Explorar atrações locais e fazer viagens curtas pode proporcionar prazer sem estresse excessivo. É importante escolher destinos com fácil acesso a cuidados médicos. As viagens devem enriquecer a vida, não criar problemas que durem muito depois do retorno para casa. Essas viagens são importantes para a qualidade de vida dos idosos. Se você ou um ente querido planeja viajar após os 70 anos, é importante considerar cuidadosamente as dificuldades e riscos relacionados à saúde e segurança. Avalie sua saúde para viajar, a disponibilidade de um seguro de viagem adequado e a escolha de um local seguro e acessível para descanso ou passeio. Essas medidas evitam estresse desnecessário.
Respostas honestas a essas perguntas ajudarão a evitar complicações desnecessárias e riscos financeiros, mantendo a calma durante e após a viagem. A longevidade não é apenas um aumento nos anos de vida, mas também a manutenção da qualidade, independência e tranquilidade nesse período. Isso é mais importante do que qualquer aventura. Se evitar viagens arriscadas ajuda a preservar a saúde e a segurança, vale a pena reconsiderar os planos e escolher opções de descanso mais confiáveis. Obrigado por estar conosco hoje. Ficaremos felizes em saber sua opinião. Deixe comentários e conte como você usa essas dicas na vida. Seus pensamentos e opiniões são muito importantes para nós. Não hesite em compartilhá-los nos comentários, isso nos ajuda a melhorar e inspira novas ideias. Ler seus comentários nos traz grande motivação e inspiração para continuar criando conteúdo útil e interessante para você. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor curta, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Seu apoio é muito importante e nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade que informa e inspira nosso público. Obrigado por assistir a este vídeo. Estamos ansiosos para encontrá-lo no próximo vídeo, que terá ainda mais conteúdo interessante e útil.